Bom, pessoal, vamos continuar então nosso estudo das rotações, né? Alguma dúvida, pessoal, do que a gente viu até agora? A última coisa que eu pedi para vocês é escrever. A gente terminou tudo de inversão temporal? Terminou. A última coisa que eu falei é para vocês escreverem esse cara assim, ó. Que engraçado. Ah, tá. Certo? Pedi para vocês mostrarem isso aqui na base de funções de onda, tá? É só uma questão de troca de variável, não tem nenhum segredo aqui, certo? Vocês têm uma coisa que vai ser x ddy, menos y ddx. Vocês vão trocar x e y para coordenadas polares. O ângulo eu estou chamando de φ. E vocês vão encontrar esse cara aqui, tá certo? O que é natural, porque a gente viu que a gente está construindo o gerador de rotações. E nas coordenadas polares, a rotação é simplesmente somar um valor no ângulo. E você sabe que esse cara aqui vai gerar justamente a função, a expansão de Taylor, que representa essa variação constante no ângulo, certo? Vocês veem que aqui, pessoal, o grupo, como é que é? A gente tem uma rotação, né? Uma rotação de R, né? Lembra, a notação completa estava assim. Se eu aplicar esse cara aqui num outro elemento do grupo, vocês podem fazer a continha no detalhe, mas não precisa, porque é fácil ver que isso aqui vai ser uma rotação única de R, φ1 mais φ0 e3. Né? Ou seja, se eu seguir duas rotações no mesmo plano, a rotação final é simplesmente a soma aqui. Lembra que eu falei para vocês que os grupos formavam variedades? Né? Então você vê que eu continuo com uma variedade de um parâmetro, tá certo? Só que quando eu tenho que esse cara aqui soma 2π, esse cara aqui é o mesmo ângulo, porque a rotação é a mesma, ou seja, o elemento do grupo é o mesmo, tá certo? Então você vê que nesse caso a variedade que está associada a esse grupo é o círculo. Então um círculo não só é uma variedade, mas também é um grupo pode ter a topologia do círculo, tá certo? Professor, na rotação o senhor encontrou a rotação desse L aí, no si, Aham. para que, pelo que eu interpretei, o senhor meio que impôs que como as rotações elas são do grupo lá abeliano, aí você conseguiu manipular para encontrar. O mapa exponencial. Você diz o exponencial desse cara aqui, né? É isso. Aham. Aí, tipo, nesse caso, você tem que impor, então, que a rotação faz parte desse, tem essa propriedade. Essa propriedade de... Isso, a gente pega o grupo de rotações em 3 dimensões, aí a gente nós escolhemos fixar rotações só no plano, e só no plano o grupo é abeliano, porque só tem um gerador, né? Então o gerador ele comuta com ele mesmo, tá certo? Mas o grupo como um todo é não abeliano. Né? Não é que é uma imposição, do ponto de vista de um matemático, digamos assim, seria uma imposição porque é uma escolha feita a priori sem nenhuma justificativa. No caso da física, a gente está querendo um mapa entre a realidade e a matemática. E a realidade mostra para a gente que se eu faço um giro de θ, depois de θ1, depois de θ2, o meu giro final é de θ1 mais θ2. E eu quero representar isso que eu estou vendo aqui na realidade matematicamente. Então, esse grupo ele é aditivo e simples dessa forma, justamente porque a rotação é aditiva e simples dessa forma, entendeu? O físico está sempre preocupado em modelar a natureza, né? E aí, se a natureza tem uma certa propriedade, a gente modela da forma que ela tem. Essa rotação que a gente está vendo é infinitesimal ou finita? Aqui é finito. No caso do grupo a um parâmetro, a finita e a infinitesimal são praticamente iguais, né? Porque a gente sempre pode usar o mapa exponencial e tudo fica mais simples, exceto pela questão da topologia, tá certo? Aqui a topologia não é recobrada se você simplesmente calcula um mapa exponencial, certo? A topologia precisa ser imposta. Você precisa impor. É por isso que quando a gente encontra, lá quando a gente está fazendo aquela separação de variáveis, encontra soluções do tipo I, M, Φ, a gente diz, esse cara tem que ser igual a isso aqui,
E isso impõe que M tem que ser número inteiro, né? Tem que ser múltiplos de tem que ser números inteiros, certo? Ou seja, a topologia precisa ser imposta a posteriori. Isso aqui é o mapa exponencial de uma forma muito simplista, tá? Que está associada aos autovalores do cara, né? E essa imposição tem que ser feita a posteriori. Então, basicamente, a álgebra, ela te diz, ela te dá informações sobre os elementos do grupo, exceto por uma questão de topologia. Certo? Bom, essa é a última coisa que eu tinha pedido, tá? Façam essa continha, tá? É chatinha, então façam. Bom, a gente tinha visto também o seguinte, se eu pego aqui esse mesmo grupo e aplico na minha Hamiltoniana, que agora vai depender de x, y, px, py, né? A gente sabe que isso aqui, nós já discutimos isso aqui bastante, vai ser simplesmente a Hamiltoniana dessa rotação aqui, né? Então, deixa eu botar aqui. X', Y', px', py', certo? Onde esses x, y, px, py são aquelas rotações, né, de sempre. Cosseno vezes esse, menos seno esse, assim por diante, tá certo? Bom, se o seu problema tem invariância por rotação, significa que isso aqui vai ser igual ao próprio H original que eu tinha. Ok? Eu posso expandir esse cara aqui dos dois lados e eu vou obter, basicamente, isso aqui vai me dar... Tá? Eu não estou fazendo detalhe porque a gente já fez contas assim o suficiente. Certo? Comútica hamiltoniana. E o que a gente já viu sobre isso? Quando uma quantidade comútica hamiltoniana significa que esse cara aqui é conservado. Certo? Então, essa é a quantidade que é conservada quando o seu problema é invariante por rotação. Então, a interpretação física desse cara é o momento angular. Certo? Ou pelo menos proporcional ao momento angular. Certo? Da forma como o momento linear é a quantidade conservada quando você tem invariância por translação espacial. Esse cara aqui é o cara conservado quando você tem invariância por rotação. Certo? Beleza. É só o LZ no caso, porque mesmo parametrizado, como é que é O motivo do quê? Não ser uma Y, uma X? Não, porque aqui até agora a gente está fazendo só tudo bidimensional. Então o nosso grupo de rotação é só o SO1, SO2. Mas poderia ser de um outro jeito, se fizesse LX ali. A gente vai fazer eles daqui a pouco. A gente começa com esse que é mais simples, depois a gente passa para o tridimensional. Ô, professor, quando você não coloca um chapéu na Hamiltoniana de H, de X, chapéu, tem alguma diferença na notação? Eu estou fazendo a seguinte escolha desde o semestre passado, mas eu acho que é bom, vale a pena falar de novo. Eu escrevo assim, para ficar evidente que esse cara aqui é a forma funcional do seu operador hamiltoniana clássico. Então, digamos que o seu operador, visto como uma função do estado clássico, isso aqui é assim, P, X, P, tá certo? Então vai ser, sei lá, P quadrado sobre 2M mais M ômega quadrado sobre 2X quadrado, oscilador harmônico, certo? Só que essa função, a gente mostrou lá atrás que a gente pode mapear numa função de operadores também. Então, quando a gente escreve assim, certo? É só para evidenciar que esse cara aqui é a mesma forma funcional clássica, onde eu troco as variáveis clássicas por os operadores quânticos. Então, isso aqui vai ser... Tá certo? Mas isso aqui é o operador hamiltoniano, por isso que quando eu escrevo sem o argumento, eu escrevo assim. É só para compactar a notação. Beleza? Maravilha. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender um pouco dessa álgebra de uma forma mais sistemática, tá certo? E encontrar as relações da álgebra do grupo de rotação com a álgebra do grupo de translação. Né? Porque o grupo de Lorentz, por exemplo, é muito importante, porque são as rotações e as mudanças de referencial, mas para você completar, digamos assim, o grupo de Lorentz, para envolver todas as transformações possíveis, você tem as translações também. Então você chega no grupo de Poincaré,
certo? Então a gente vai ver digamos, o grupo mais completo, o grupo completo mais simples possível, tá certo? Que é esse grupo que envolve rotações no plano e translações no plano. São todas as possíveis transformações que você pode fazer no plano. Esse seria o grupo completo que descreve qualquer tipo de transformação num espaço que fosse, né, de 2 dimensões espaciais. Né? Um espaço-tempo com 2 dimensões espaciais. E como é que a gente faz isso? A gente vai estudar agora a composição da rotação tá certo? Bom, a pergunta é, digamos que eu aplico uma translação no espaço. Né? A gente já discutiu esse cara aqui, ele é aquela translação que está parametrizada por 2 parâmetros que são quanto que eu transladei na direção x e quanto eu transladei na direção y, certo? Depois que eu fiz a translação, eu vou aplicar uma rotação. E vou escrever só assim. Deixa eu... Bom. YZ. Tá? Eu não vou escrever o E3 aqui não, porque a gente está no plano, então só para não ter que escrever muita coisa. Então o que eu fiz, pessoal? Eu transladei e depois rotacionei, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar voltar para onde eu estava, tá certo? Bateram na porta? Ai, não é dessa sala. 320B aonde? É do lado. Lá? Obrigada. Valeu. Mas veja, se eu quero voltar para o ponto onde eu estava, as únicas opções que eu tenho é usar os mesmos parâmetros que eu tinha, só que na direção inversa, certo? Então, eu vou fazer agora uma translação de menos epsilon-zeta e depois uma rotação de menos epsilon-z, né? Todo mundo entende o que está acontecendo aqui? Não sei, por que translação vai ser multiplicada por rotação? Hã? Por que essa translação é importante? Como eu estava falando antes, a gente está querendo estudar o grupo completo. O grupo completo envolve translações e rotações. Para estudar o grupo completo, eu preciso saber como que rotações, como é que se diz, se misturam com as rotações se misturam com as translações. Só para ver se eu estou visualizando isso direito, você está fazendo mais ou menos um negócio. Ai, errei. Não é que é 320? É, Física. isso. Era só um lado. Acabou? Tem que usar e vir. Alguém escreve no papel 320B e a setinha pra lá. Se você não sabe, moça, como é que eu vou saber, cara? Só para ver se eu estou vendo visualizando isso direito. Você está fazendo um negócio mais ou menos assim. Você translada, aí você gira, aí você faz a translação, aí você faz o giro. Isso. Então eu estou aqui, aí eu translado para cá. Todos os pontos vieram para cá, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou girar. Então, ó, meu sistema de coordenadas veio para cá. Tá certo? Agora eu vou girar aqui no sentido horário, lembra, né? Então, esse cara aqui foi o T epsilon, certo? Agora, esse cara veio para cá com o meu T, com o meu U, R, sentido horário. Né? Então esse giro daqui para cá foi dado por esse cara aqui. Certo? Só que agora presta atenção. Está vendo que essa direção aqui, agora ela era a mesma direção aqui, claro, porque eu só transladei. A translação não muda as direções, né? Só que esse vetor, visto aqui, ele vai ser aqui, ó. Tá certo? Porque você tem que lembrar que quando eu transformo todos os pontos. Então, inclusive, o significado do epsilon muda porque eu rodei, eu transladei os pontos. Ah, eu achei que mantinha o mesmo epsilon, mesmo que você faça a rotação, como se você estivesse usando... você tivesse um mapa
de volta sempre para o que estava antes. Isso. Não tem como, né? Professor, então aí nesse caso, esse vetor está apontando no sentido da translação ali, ele não é o mesmo do TF? É o mesmo. Então Mas o significado dele muda. Porque eu poderia fazer uma rotação, só que eu estou fazendo uma rotação no eixo, estou mantendo esse vetor, né? O vetor está parado, mas como você mudou os pontos, ou mudou a função, o estado, o significado dele muda. Deixa eu falar aqui, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Aquele Tx aqui, Tepsilon(x). Tá certo? O significado dele aqui é o seguinte: o que é que seja a origem, o que é que sejam os valores dos pontos, né, a distância que eles estão de um certo ponto de origem, soma-se epsilon. Tá certo? Quando eu faço um segundo aqui, ó, eu estou dizendo some-se epsilon, mas não nos valores que eu tinha antes de aplicar esse cara aqui. É some epsilon nesses valores aqui. Só que como é translação comuta, meio que você não percebe que tem essa nuance, entendeu? Mas aqui fica mais evidente. Aqui eu estou fazendo uma translação daqui para cá. Agora eu fiz um giro daqui para cá. Agora o meu vetor, que antes era nessa direção, agora ele está aqui, ó. Isso aqui você não precisa fazer, digamos, geometricamente com a sua cabeça. Você vai fazer matematicamente, algebricamente. A álgebra vai te mostrar isso que eu estou mostrando em desenho, a álgebra vai te mostrar em termos dos geradores, tá certo? Quando eu fizer a translação na direção oposta, eu vou estar fazendo aqui, ó. Aí eu vou voltar para cá, sei lá. Eu não sou bom de desenho, mas vamos dizer que eu voltei para cá, entendeu? Então agora eu vou estar assim, ó. E esse cara aqui foi o T, o efeito depois do T menos epsilon. Certo? Agora eu vou girar de novo e vou chegar numa outra coisa qualquer aqui. Aí a gente vai ver todas essas ações aqui algebricamente, que é mais fácil de segui-las, entendeu? Quando você está fazendo composição de uma rotação, uma translação e um boost, por exemplo, é muito difícil você fazer isso desenhando, entendeu? Algebricamente você tem a álgebra, você usa a álgebra como um guia para você saber o que vai acontecer. Professor, então a ordem que você faz as transformações é relevante. Exatamente. Porque agora a gente não está mais no grupo abeliano. O grupo abeliano, a ordem é totalmente importante. Isso. Quando você volta aí pro estado, você faz uma rotação para voltar. Tem que voltar para o mesmo ponto? Não. Esse que é o ponto. Para não querer imitar muito meu aluno Demétrio. Esse é justamente o que a gente quer estudar. Quanto que isso aqui nos desvia da identidade. E se nos desvia da identidade, aquilo ali é justamente uma indicação que o grupo é não abeliano. Porque, veja, se fosse identidade, significa que eu poderia trocar esses caras de posição. Se eu pudesse trocar esses dois caras de posição, aí esse com esse da identidade e esse com esse da identidade. Acabou. Então, se esse cara não é identidade, significa que não posso fazer essa troca aqui. Mas veja, isso é extremamente complicado de fazer para o grupo completo, finito, com translações e rotações finitas. Mas o que a gente vai descobrir é que essa complicação toda fica reduzida numa álgebra dos geradores. Então a álgebra dos geradores vai dizer tudo para a gente que a gente precisa sobre o grupo, por mais complicado que ele seja. E se isso vai valer para o plano, vai valer para o grupo de Poincaré de 3 mais 1, entendeu? Ou seja, você vai conseguir estudar todas as transformações no espaço tridimensional mais o tempo, entendeu? Que envolvam translações, rotações e mudanças de referencial inercial. Isso tudo fica compactado na álgebra do grupo de Poincaré, que é a álgebra que a gente estuda para classificar o quê? As partículas fundamentais. Porque as partículas fundamentais vão estar associadas às representações irredutíveis do grupo de Poincaré. Estava pensando mais classicamente. Mas isso é clássico. Não tem nada quântico aqui. Isso aqui que a gente está fazendo, pessoal, é grupo de transformação clássico. No sentido de que essas mesmas não comutações já aparecem na mecânica clássica. Isso aqui, tem alguma coisa de quântica nisso aqui? É clássico. É o fato de que rotações e translações não comutam. Porque quando eu rodo, eu mudo a direção. Então a translação não vai ser a mesma, entendeu? Não entendi, mas eu entendi. Ah, não, é surpreendente.
Como eu falei para vocês, pessoal, parece que a gente está fazendo um negócio assim, meu Deus, mecânica quântica, um negócio super elaborado e aquém da nossa intuição, e de fato tem alguns aspectos que são, mas ela está fundamentada nas nossas observações da realidade, entendeu? Isso aqui é tudo observação da realidade. Você pode me relembrar melhor a motivação de estar estudando essa profissão? Não entendi muito bem. A gente está estudando como que as transformações no plano se dão. Essas são as duas transformações mais importantes. A gente começou com translação, depois com rotação, a gente vai ver como é que ela se compõe. Justamente para a gente ter, digamos, a estrutura matemática que descreve qualquer transformação no plano. Professor, eu fiquei curioso. Existe alguma transformação de rotação e translação que eu cairia na identidade se eu fizer essa volta? Existe alguma nesse caso ou não tem jeito de fazer isso? Eu acho que não tem jeito, cara. Deixa eu pensar. É porque a sua pergunta é assim, existe uma noção de rotação? Eu acho que a sua pergunta é difícil de responder porque rotação não é uma noção que a gente inventa. Então não é como se eu tivesse liberdade de inventar outras coisas. Então, rotação é rotação. Então, se eu pego, o que eu quero dizer, se eu rodo coisas aqui no espaço físico e mapeio na realidade, eu não tenho escolha. Rotação é sempre a mesma coisa, entendeu? É claro que eu poderia inventar uma coisa que não é exatamente uma rotação. Eu poderia fazer, por exemplo, eu giro os pontos, mas eu vou meio que espremendo aqui, esticando aqui. Mas aí não é mais rotação. Aí talvez exista uma composição de rotação e dilatação complicada, que talvez comute com translação, não sei. Tá? Mas aí não é mais rotação. Como o senhor falou que toda essa álgebra... A gente não viu ainda, a gente vai extrair a álgebra do grupo ainda. Não, eu estou falando que essa mudança vai ficar nos geradores, certo? Quando eu aplico na função de onda, a função de onda não vai sofrer modificação nenhuma. Como assim? Claro que vai. De que forma ela vai ganhar uma frase? A função de onda, ela é parte é um elemento do espaço das representações do grupo, entendeu? Então, se isso não comuta, se os geradores não comutam, então as representações também não vão comutar. Porque se eu pegar minha função de onda, girar e transladar, eu não volto para o mesmo lugar. Entendeu? Mas é porque se você se girar, se transladar, girar e transladar, você não volta para o mesmo ponto. Você, pessoa macroscópica, finita, entendeu? Isso já não acontece com você, também não vai acontecer com a função de onda. Não tem nada como eu falei, não tem nada de mecânica quântica nisso aqui. Isso aqui é teoria de grupos de transformações. São transformações de entidades que eu estou representando matematicamente, que são mapeáveis em coisas da realidade. Quando eu penso em pontos assim, eu estou pensando em transladar objetos físicos, newtonianos, né, que tem assim. Só que o mesmo tipo de transformação se dá no argumento da função de onda, porque a função de onda, de certa forma, ela é uma extensão da mecânica clássica, no sentido de que ainda é uma partícula pontual, só que eu não sei sobre o estado exato dela, eu sei sobre a probabilidade dos estados dela, entendeu? Mas ainda continuam sendo pontos. Então, como continuam sendo pontos, continuam sendo coisas a serem transladadas e giradas. É claro que existem teorias em que eu tiro Eu tento descrever a física da realidade através de físicas de outras coisas que eu não observo diretamente. Seria uma teoria de cordas, ou até loop quantum gravity em algum sentido. Você usa esses outros objetos, entendeu? E aí é claro que esses objetos vão ter outros tipos de regras de transformações. Mas sempre de forma que, na hora que você fizer uma translação que equivale a uma translação espacial, a representação matemática daquilo que vai te levar ao que seria o observável físico tem que ter o mesmo tipo de transformação de translação. Então essas coisas estão amarradas, entendeu? Por mais que você esteja indo para o grupo mais complicado. Que a gente vai ver no caso de spin, entendeu? Por mais que o spin seja uma coisa que não está diretamente observável, na hora que você girar o spin, ele tem que se comportar como coisas que giram. Ele não tem outra opção. Tá? Professor, aqui quando o senhor rodou, transladou, foi o sistema todo. Aham. E o que aconteceu com o meu vetor? A gente vai fazer a conta agora. Tá? Eu vou deixar isso aqui. Pode ser instrutivo.
Aí ele não vai voltar para o mesmo lugar, não. A gente vai ver aqui algebricamente o que acontece com ele. Tá? Então a maneira mais fácil de fazer essa conta, pessoal, é fazer um mapa das transformações dos pontos, tá certo? Isso você vai servir para vocês deduzirem o grupo de Poincare. Qualquer grupo vocês podem deduzir assim, certo? Então você tem um vetor x e y. Qual o efeito dele depois disso aqui? Certo? Vamos fazer infinitesimal, tá, pessoal? Porque é tudo que a gente vai precisar para encontrar a álgebra e não um grupo. Tá? E agora eu vou fazer uma rotação. Como é que vai ficar aqui depois da rotação? Lembra o que acontece com esse cara aqui? Vai ficar assim. X mais yx, que é a coordenada x, menos yz, que é o sentido horário, né? O y, que seja y aqui. Certo? Eu só fiz uma rotação infinitesimal na direção, no sentido horário. E aqui embaixo como? Y mais y mais yz. Certo? Agora eu vou fazer uma translação inversa. Certo? Vou fazer a translação de menos y. X mais yx, menos yz, y mais y, menos yx. Certo? E aqui, y mais mais yz, x mais yx, menos y. Tá certo? Vamos fazer uma simplificaçãozinha aqui, só para a gente não ficar com muitos termos, tá? Vamos pegar termos até os quadráticos, tá certo? A gente sempre precisa ir aos quadráticos aqui. Pois não. No caso da terceira matriz, ele tem uma rotação em epsilon. Isso, tá vendo? Uma rotação com cosseno menos seno, cosseno mais seno. Certo? Se você pensar na matriz, é cosseno menos seno, seno, cosseno. É isso? Então, vamos lá. X mais yx. Tem um yx aqui, ó, vai embora. Certo? Mas olha o y sobrevivendo aqui justamente por causa da rotação. Tá vendo? E aqui, vai embora com esse cara aqui também. É a mesma coisa aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim. X menos yz e y, que seria como se fosse uma rotação, só que sobrou menos yz, y. Tá certo? E aqui, ó, ficou y mais yx e sobrou mais yz, yx. Tá certo? Pessoal, eu vou fazer a rotação. A rotação envolve todo mundo, tá? A questão é, esse cara aqui já é um termo de segunda ordem. Então a rotação aqui não vai fazer nada, porque seriam termos de terceira ordem. Certo? Então como é que vai ficar aqui? Ou seja, quando eu fizer agora a minha rotação, deixa eu ver como eu estou usando, U de R de menos yz, isso aqui vai dar x menos yz, y menos yx. Certo? Então olha aqui, pessoal, sobrou uma translação, ó. Certo? Tá vendo? Então, eu não volto para o mesmo ponto. Eu volto para o ponto xy. Ó aqui, ó. Até acertei aqui, que legal. O x ficou um pouco negativo, tá vendo? Ó, o x ficou um pouco negativo e o y ficou um pouco positivo, ó. Sobrou um negócio para cá mesmo. Tá vendo como?
Eu acho que eu esqueci alguém aqui, né? Acho que talvez confundisse. É isso aqui? Até aqui tá bem? Tá tudo bem, pessoal? Professor, só uma coisinha. Os termos de parte superior, por que a gente considera eles? Não sei se eu perdi alguma parte. Você falou em algum caso. A ideia vai sempre ser aqui a seguinte. Eu vou reduzir sempre meu problema perto da origem, tá certo? Então, eu sempre posso escolher o meu epsilon tão pequeno quanto eu queira, de forma que o meu epsilon quadrado seja muito menor que epsilon, tá certo? E isso vai me permitir estudar a álgebra em torno da origem, certo? Aí, claro que você teria que fazer um curso mais completo de teoria de grupos de Lie para entender que os geradores são suficientes para você chegar em qualquer, como é que se diz? Qualquer elemento finito do grupo. Porque eu sempre posso pegar linhas dentro do meu grupo e dentro de uma linha eu sempre, ou seja, se eu pego o mesmo gerador e aplico ele repetidamente, eu vou ter uma transformação que vai sempre se transformar de forma aditiva, né? Então eu vou ter um G epsilon com um G epsilon linha, isso aqui vai ser um G epsilon linha, epsilon mais epsilon linha. Eu sempre posso pegar, por mais que meu grupo tenha muitas dimensões, ou seja, tá vendo? Esse grupo aqui, agora quem está estudando, ele tem 3 dimensões. Epsilon x, epsilon y e epsilon z, tá certo? Uma das dimensões tem a ver com a rotação e as outras duas com as translações. Mas são 3 dimensões, tá certo? O grupo de Poincaré vai ter 10 dimensões. Nosso espaço só tem 4, mas o grupo de Poincaré é uma variedade de 10 dimensões. Dentro dessas 10 dimensões, eu posso traçar linhas. E dentro dessas linhas, o grupo fica aditivo. Tá certo? E aí, como o grupo é aditivo dentro da linha, eu sempre posso fazer aquele truque de pegar um G de um parâmetro finito e escrever como um produtório de G de A sobre N. Como o parâmetro vai ficar infinitesimal, eu sempre posso associar uma transformação finita com uma transformação infinitesimal. Esse é o truque que a gente já fez várias vezes e vai continuar fazendo sempre. Mesmo que o grupo tenha muitas dimensões, entendeu? Então, por isso que os grupos de Lie são tão usados na física, porque a gente consegue usar, porque eles são razoavelmente simples e classificáveis, né? Professor, eu entendi o motivo de nós removermos os termos de segunda ordem, mas eu olhando para isso, na minha cabeça, o termo de segunda ordem seria esses epsilon multiplicados, porque eles são pequeninos, e não o termo de epsilon vezes x, por exemplo. Por que é ele que saiu? Não, esse aqui não saiu não, esse aqui foi para zero por causa da rotação. Deixa eu fazer então, que eu acho que isso confundiu vocês. Vamos fazer aqui, pessoal, como se estivesse fazendo... agora minha rotação no sentido anti-horário, porque é uma rotação de menos epsilon z, certo? Como é uma rotação de menos epsilon z, eu vou pegar o que eu tinha de x aqui, vai ficar assim. X menos epsilon z, y menos epsilon z, epsilon x... Agora mais epsilon z, o meu y, que é esse cara aqui, certo? Y mais epsilon z x mais epsilon z epsilon x. Todo mundo concorda que isso aqui é a rotação infinitesimal na direção anti-horária? Né? É o que quer que esteja aqui, vezes cosseno, né? Esse cara seno vezes esse cara aqui, né? E agora o contrário aqui, ou seja, y mais epsilon z x mais epsilon z. Deixa eu ver se eu não esqueci, eu não errei. Não, aqui é y, né? Vocês não me corrigiram. Aqui é epsilon y. Aqui é epsilon x menos epsilon z. Agora o soprador de folha facilita um pouco, né? Mais epsilon z y. Tá certo? Agora olha aqui. X menos epsilon z y mais epsilon z y. Tá? Então esse cara vai embora com esse cara aqui. Esse cara é de segunda ordem. Epsilon z, epsilon x é de terceira ordem.
Peraí que eu acho que eu fiz alguma besteira. Aí de terceira ordem para zero. Tá. Vamos lá. Esse cara aqui, ele vai cortar com esse cara aqui, tá certo? E o de terceira ordem vai para zero. Vai sobrar pra gente assim, ó. X mais YZ ao quadrado X mais menos YZ Y, agora eu vou ter mais YZ Y menos epsilon mais YZ YX. Certo? Tem esses termos quadráticos aqui. Certo? Só que na verdade não tem. Certo? Porque, veja, eu fiz eu roubei aqui para simplificar a conta, tá certo? O que eu fiz? Aqui, quando eu faço uma translação, epsilon, se for de primeira, segunda ou terceira ordem, tanto faz, que é aditivo. Eu estou somando, tá certo? Então não tem termos quadráticos aqui, certo? Se eu estou fazendo minha conta até termo quadrático, eu tenho que manter termos quadráticos o tempo inteiro. Eu não posso ficar jogando termo fora. Eu pude porque eu sei que alguns termos quadráticos sempre se anulam, tá certo? E aí eu fiz essa conta de forma simplificada, mas eu já tinha feito isso. Na outra aula eu fiz a mesma coisa, me arrependi. E eu estou me arrependendo de novo de ter simplificado, tá? Eu vou explicar para vocês como que esses termos aqui não aparecem, por que eles não estão ali de verdade, certo? Então, beleza. Quando eu fiz aqui minha rotação, minha translação, eu não perdi nada, tá certo? Mas aqui eu perdi, tá certo? Por que eu perdi aqui? Porque se eu for fazer uma rotação até segunda ordem, como é que fica o termo do cosseno? Como é que é cosseno até segunda ordem, pessoal? Deixa eu escrever aqui. Depois eu vou mostrar isso algebricamente de uma forma mais limpa, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente ver isso aqui também. Quanto é que é cosseno de θ para θ pequeno? É 1, né? Tem um termo linear? Não, né? Deriva em 0, né? Só que vai ter um termo quadrático. Tá certo? Maravilha. Então aqui, o que faltou? Esse termo aqui, ó, ele tem 1 mais YZ ao quadrado sobre 2. Multiplicando esse cara aqui. E esse cara tem 1 mais YZ ao quadrado sobre 2. Certo? Então, ó, tenho 1 mais YZ ao quadrado sobre 2 e 1 mais YZ ao quadrado sobre 2 aqui. Esse cara vezes esse dá termo de terceira ordem. Esse eu realmente posso jogar fora, porque eu estou pegando até segunda ordem. Certo? Mas, x vezes YZ quadrado sobre 2 e y vezes YZ quadrado sobre 2 eu não posso. Mas ele fica no cantinho aqui, porque como ele é de segunda ordem, ele já não se transforma mais. Tá certo? Então, lembra, eu tenho aqui mais YZ ao quadrado sobre 2, né? E aqui eu tenho mais YZ ao quadrado sobre 2. Engraçado. Eu escrevo certo ali, errado aqui. É menos aqui, tá, pessoal? Que é o cosseno, tem a derivada, né? Vai ficar negativo. E aqui também. Menos. Certo? Beleza. Vim para cá, mesma coisa, só simplifiquei, né? Tenho menos x YZ ao quadrado sobre 2 e aqui menos y z ao quadrado sobre 2. Certo? Quando eu fazer a rotação inversa, a mesma coisa acontece, pessoal. Eu tenho mais um termo desse aqui. Tá certo? Porque na hora que eu vier daqui para cá, eu tenho esse termo aqui, vezes um termo desse aqui. Só que esse termo é de segunda ordem, que vai ser primeira, que já é segunda, vai dar terceira e quarta. Eu jogo fora. Então, vai se somar esse cara aqui
né? E esse cara aqui com outro termo igual. Então eu vou ter menos epsilon-z, porque era sobre 2. Olha que legal, é o sobre 2 de Taylor, que aparece em dois lugares que se junta para dar 1. Aqui, epsilon-z ao quadrado x, e aqui, menos epsilon-z ao quadrado y. Aí, corta com esses caras aqui, que vem justamente desse termo que a gente tinha considerado por último, e aí fica assim. Certo? Eu vou mostrar para vocês por que eu pulei esse passo. Porque, na verdade, você consegue usar alguns truques na hora que você estudar essa estrutura de aplicação transformação, inversa, e se livrar de alguns termos que sempre vão dar zero. Tem a ver com essa série de Taylor com fator de 2 aqui e tal. Sempre vai dar zero, tá certo? Mas a gente vai ver isso com calma, ok? Ficou mais claro, pessoal? Tá? Vocês viram os passos aqui? Não tem nada de fantástico, não tem nada de mecânica quântica. Mecânica é transformações do plano, tá certo? Pode falar. Não, nunca. Porque, vejam, o cosseno é o cara que quando o ângulo vai para 0, ele vai para 1. Porque eu quero sempre me aproximar da identidade. Se eu tivesse um menos no cosseno, quando eu me aproximasse de 0, eu ia me aproximar de uma inversão. Tá certo? E aí esse cara tem determinante negativo. Então esse cara aqui é uma inversão no plano. No espaço é engraçado. No espaço você consegue encontrar uma rotação desse tipo. Mas no plano não. Então, pessoal, se vocês entenderem isso aqui, vocês entenderam bastante das próximas várias aulas, tá? Que é só a gente estudar esse tipo de coisa. Como é que é? Não, aquilo ali nos mostrou que a composição dessas transformações todas é uma translação. Com esse parâmetro engraçado aqui, ó. Ou seja, se eu giro, rodo, eu chego no fim que isso me dá uma translação. Né? Porque aquilo ali é uma translação de parâmetro, né, de vetor menos epsilon y mais epsilon x com um parâmetro epsilon z. Certo? Agora vamos olhar o lado esquerdo, certo? Bom, eu vou botar aqui, deixa eu escrever assim, para achar ficar melhor. U R menos epsilon z, certo? Translação T epsilon U R epsilon z e translação epsilon, certo? Aqui é só o que eu vou escrever embaixo, então só para vocês terem um mapa, tá bom? Quando eu escrever esse cara aqui em segunda ordem, como é que vai ficar? Aqui, tá vendo? Eu nem tinha feito em segunda ordem, eu vou fazer identidade mais I epsilon z LZ sobre H cortado, tá? Mas como a gente vai pegar sempre até segunda ordem, então eu tenho que ter menos epsilon z ao quadrado LZ ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Certo? Deixa eu vou apagar ali porque tem mais espaço. Então esse cara aqui é isso aqui. Esse cara aqui vai vir para cá, vai ficar assim. Identidade mais I epsilon escalar P sobre H cortado menos epsilon P sobre H cortado ao quadrado. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. E a gente vê. Isso, agora eu estou expandindo os meus operadores unitários em termos de operadores autoadjuntos, né? Lembra, todo operador unitário ele pode ser expandido em torno da identidade mais um operador autoadjunto. Botando o I, né? Por isso que a gente bota o I. Se a gente não botasse esse I aqui, lembra, isso aqui é aquilo ali, 1 mais G. O G é anti-autoadjunto. A gente bota o I para o G ficar autoadjunto. Aí isso aqui é o G. Ok? O H cortado é para dar a unidade certa.
Então, ó, a gente expandiu os dois primeiros. Agora vamos expandir os últimos aqui. Esse cara aqui agora vai ficar menos I mais, quer dizer, epsilon ao quadrado, LZ ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, certo? E identidade menos I epsilon P sobre H cortado menos epsilon P sobre H cortado ao quadrado. Certo? A gente já sabe que isso aqui tem que dar aquela translação lá. Certo? Ou seja, isso aqui tem que ser igual ao quê? Identidade. Cadê você? Eu vou fazer assim. Ó, me diz se isso aqui vai ficar muito ruim para vocês. 0, menos 1, 1, 0, epsilon x, epsilon y, escalar p. Fica muito abstrato? Só para ficar mais compacto. Né? Lembra que isso aqui vai ficar uma coisa assim, ó? Quer dizer, vou fazer do jeito menos maluco. Peraí. Isso aqui vai ficar assim. Menos epsilon y, epsilon z, p, x, mais epsilon x, epsilon y, py. Certo? Lembra que a gente encontrou que aquela composição toda dá esse operador aqui no lado direito. Certo? Que é a translação gerada por esses dois parâmetros aqui. Ok? Isso está claro? Maravilha. Agora vamos lá. O que acontece com os termos que são já quadráticos aqui? Professor, só uma coisinha. Aham. Nos dois segundos parênteses ali aparece o negativo, ele é da translação que está sendo por outro sentido? Não, é porque o gerador ele sempre parece com menos. Sempre. Quando ele é positivo, digamos assim. Por isso que o inverso, que é o menos, fica com menos, fica mais aqui. Então o mais está aqui porque é o inverso e o menos está aqui porque é o positivo. Certo? Não tem um I ao quadrado? Fica positivo. No terceiro parênteses do segundo item. E aqui tem esse cara aqui. Não tem um I ao quadrado? Aqui, né? É isso. Tem, por isso que foi o menos 1. Por isso que é negativo em todo mundo, tá vendo? Porque todo mundo vem do I. Esse cara aqui é mais I quadrado, menos I quadrado e menos I quadrado. Só que menos I quadrado e mais I quadrado é igual a menos 1. Certo? É importante acompanhar isso aqui. Mais alguma dúvida? Então lembra que eu estava falando para vocês que tem uma parte dessa transformação que é meio trivial? Como é que vocês fazem produto de séries truncadas? Você tem que contar as ordens, sempre, certo? Então, se esse cara aqui é ordem 2, você sabe que ele só vai sobreviver se ele multiplicar termos de ordem 0. Quem são os únicos termos de ordem 0 que a gente tem aqui? Identidade, certo? Então, quando eu pegar esse cara aqui, eu tenho que multiplicar vezes a identidade, depois isso vezes a identidade, depois vezes a identidade. Mas significa que os termos que são quadráticos, eles ficam somados. Certo? E como é que vai ficar isso então? Bom, o termo de ordem 0 que eu tenho é esse. Certo? Esse cara aqui, ele vai multiplicar essa identidade e aquela identidade. Vai ficar como isso? Deixa eu ver se eu começo pelos quadráticos ou pelos lineares. Tá, vamos fazer por ordem, tá? Qual é o único termo de ordem 0 que a gente vai ter? Identidade vezes identidade vezes identidade, certo? Quais são os termos quadráticos que a gente vai ter? Quais termos lineares que a gente vai ter? Esse vezes só identidade, esse vezes só identidade, esse e assim por diante, certo?
Bom, esse aqui, vezes todas as identidades, vai dar ele mesmo. Z, LZ, sobre H cortado. Esse aqui, né, vezes identidade, todo mundo vai ficar mais I, epsilon, P, sobre H cortado. Certo? Esse aqui também, menos I, epsilon, Z, LZ, sobre H cortado. E esse aqui também, menos I, epsilon, P, sobre H cortado. Estou esquecendo de botar o chapéu no P. Né? Ok. Bom, mas aí isso é fácil, né, pessoal? Isso aqui vai embora com esse e isso vai embora com esse. Então, linear não tem nenhum. Todos eles vão se anular, certo? Agora, quadrático, como é que vai ficar? Eu vou ter esse vezes esse, só que eu vou ter esse vezes esse. Tá certo? Então, ó, vamos pegar os caras que vão se multiplicar, tá certo? Então, eu vou ter esse. Ó, quando vocês forem fazer no caderno, eu gosto de fazer umas linhazinhas assim, ó. Por exemplo, esse vezes esse, vezes esse e vezes esse. Tá certo? Pode ficar grande, mas vocês conseguem acompanhar todo mundo que vocês estão multiplicando. Tem que ter uma linha dessa sempre com 4 perninhas, que é qual termo de cada parêntese você está pegando, certo? Então esse que eu acabei de fazer, ele vai ser como? Vai ser mais I menos I. Então vai dar 1. Vai ficar assim. Mais epsilon z ao quadrado, LZ ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Certo? Só que, pessoal, esse aqui, eu tenho esse vezes esse vezes esse vezes esse. Que vai ser o quê? Menos epsilon z ao quadrado, LZ. Certo? E eu fiz tudo errado. Tá? Porque tem o sobre 2 aqui, porque é uma série de Taylor. Tem que ter o termo de meio aqui. Certo? Então, faltou esse cara aqui, certo? Que é esse vezes todas as identidades, só que tem esse também vezes todas as identidades, que vai ser epsilon z ao quadrado, LZ ao quadrado sobre 2H cortado ao quadrado. Oi? O meio da expansão, tá? Da exponencial. Tinha esquecido. Então, esse junta com esse, junta com esse. Ok? Aí você pode fazer todo o resto, tá? Você vai ver que, por exemplo, você vai ter esse, né? Identidade vezes esse, vezes identidade vezes esse. Só que você vai ter a soma desse mais esse. Também não aparece. Tá certo? Então você vê que esses termos quadráticos, nenhum deles vão entrar. Tá certo? Vamos escrever aqui. Ou seja, agora deixa eu pegar o termo, né? Esse vezes esse. Certo? Então vai ficar mais I menos I, mais epsilon P ao quadrado sobre H ao quadrado. Só que eu tenho esse mais esse. Então, menos epsilon P ao quadrado sobre 2H cortado ao quadrado, menos epsilon P ao quadrado sobre 2H cortado ao quadrado. Então, esse corta com esse. Certo? Maravilha. Então, deixa eu ver se está faltando aqui. Vão sobrar só os interessantes agora. Ó, então, a gente já considerou esse termo, e esse termo e esse termo. Tá certo? E os quadráticos que a gente considerou foi esse vezes esse, tá certo? E esse vezes aquele.
Os outros quadráticos que vão sobrar são os que a gente de fato, né, nós, de fato estamos interessados. Esse vezes esse, né? E depois esse vezes esse. Novamente, façam uma folha grande, acompanhem todo isso aí, tá certo? Vocês vão ver que... E veja, até aqui não tem nada associado ao lado direito. É simplesmente a expansão de dois elementos de um grupo qualquer, que seja a álgebra deles qualquer que seja. A expansão está sempre igual. Isso aqui, essa conta é igual para qualquer grupo. Se você aprendeu a fazer para isso aqui, vai sair idêntico para você tirar o grupo de Lorentz, Poincaré, o que é que seja, certo? Então, aqui tem nada especial. Quando a gente associar o lado direito, aí vai dar a álgebra específica dessas transformações que nós estamos estudando agora, tá certo? Mas, por enquanto, o lado esquerdo é sempre assim. Tudo isso aqui, ó, se anula. Por isso que na hora que eu estava fazendo o caso da transformação dos pontos, eu pulei alguns termos, tá? Mas depois eu reintroduzi para não ficar confuso, certo? Beleza, então, esse vezes aquele, esse vezes esse vai ficar assim. Menos epsilon z, epsilon escalar p sobre h cortado ao quadrado. Esse vezes identidade, identidade. Vocês concordam que isso aqui é um termo... Opa! Menos epsilon z, lz. Só que isso aqui são operadores quânticos agora. Não são quantidades clássicas. Então eu não sei se esses caras aqui comutam ou não, certo? Agora eu vou ter o quê? O outro termo que eu vou ter de primeira ordem vai ser esse vezes esse, certo? Então, espera só ver se eu não estou fazendo besteira. Esse vezes esse. Ah, não. Esse vezes esse. E esse vezes esse eu já considerei. E esse vezes esse agora. Tá certo? Isso. Aquele lá vezes esse aqui vai ficar menos i mais i. Então vai ficar mais epsilon z lz sobre h cortado ao quadrado epsilon p. Certo? Então, ok. Então, esse cara aqui já não sobreviveu com ninguém. Agora tem esse vezes esse. Certo? Então vamos lá. Mais, porque é mais aqui, né? Então fica mais epsilon p lz. Vou botar o epsilon z aqui sobre h cortado ao quadrado. Certo? Esse com esse eu já fiz. E tem esse... Acabou, né? Só esse com esse eu acabei de fazer. Esse p quadrado eu já fiz, que é o que corta com o outro p quadrado. Tá certo? E aqui acabou. Né? Porque quando eu estou multiplicando, começando pela esquerda, esses caras vão multiplicar mais termos do que esses caras aqui. Tá certo? Beleza. Agora esse, com esse. Né? Então vai ficar menos epsilon z, eu boto aqui, só que agora o lz está na esquerda, certo? Epsilon p sobre h cortado ao quadrado. Ok? E acabou, né? Porque agora esse cara não multiplica mais ninguém, esse cara já multiplicou esse cara aqui, acabou. Bom, isso aqui vai ser igual a identidade menos epsilon z, epsilon y, px. Estou fazendo besteira. Não. Epsilon y, epsilon z, px, isso. Oi. Oi? Não, porque aqui é PL e aqui é LP. Está trocada a posição. Certo? Bom, esse cara aqui vai embora com esse cara aqui. E sobrou o que pra gente? Não sobrou muito quadro, né? Vai ficar assim, ó. Epsilon z. Aí vai ficar assim, comutador
de epsilon escalar P com LZ vai ser igual. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, pessoal, na expansão faltou o sobre H cortado, tá? Lembra, o parâmetro são aqueles números, mas na hora que eu expando eu tenho o mais I menos I. Tá? Eu esqueci do resto da expansão. Então, mais I menos I sobre H cortado, sobre H cortado. Beleza, bom, vai ficar assim, né? Epsilon Z, aí eu boto H cortado ao quadrado sobre H cortado e aqui vai ficar assim. I epsilon y px menos epsilon x py. Bom, você vê que não depende de epsilon z, certo? E eu vou cortar esse H cortado com esse quadrado aqui. Ou seja, a gente tem o seguinte. Pronto. Tá? Ou seja, essa aqui é a álgebra que te mostra como que o gerador de uma translação numa direção arbitrária se compõe com uma rotação. Tá certo? E é assim que a gente faz para encontrar a álgebra de Lie de um grupo de Lie quando você conhece as transformações aqui em uma certa representação. Você vai fazer infinitesimal, você vai fazer essa composição de transformação, inverso da primeira, inverso da segunda, tá certo? Expande. Esses termos que a gente cortou com a barra e contra barra vão sempre se cortar e vão sobreviver somente o comutador. É por isso que a gente faz isso, porque dessa expressão aqui você sempre extrai o comutador dos geradores das duas transformações, tá certo? E se você sabe como funciona essa representação, você consegue extrair o lado direito. E agora, usando que o lado esquerdo dá sempre comutador e o conhecimento do lado direito através das transformações no plano, nos pontos, quer que seja, você descobre a álgebra dos geradores no espaço de Hilbert. Certo? Como é que está isso, pessoal? Tranquilo? Professor, escrever em termos de operador G? Qual operador G? Translação espacial. Esses são os geradores de translação espacial. Não, como ficaria por G? Só a definição. G é só um nome que a gente deu para P, cara. Né? Depois que a gente escolhe a fase, tudo trivial, aí a gente descobre que G é igual a P. Tá? Eu fiquei com dificuldade de enxergar onde aparece o computador. Eu jogo para fora. Então, ó, sobrou isso vezes isso, com sinal de mais. Só que agora tem o LZ vezes o P. Só que com sinal de menos. Se eu boto o epsilon z em evidência e o H cortado sobre, né, 1 sobre H cortado ao quadrado em evidência, vai sobrar só o comutador. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. É só isso. Tá?
Bom, se eu escolher o meu epsilon, eu acho que aqui em cima já é seguro apagar, né? Então, a gente vai tentar explorar isso um pouco agora. Só na mecânica, agora a gente trouxe para código, mas o que você estava dizendo? Isso. Fisicamente me diz o quê? Escolhe, vamos escolher aqui o EY igual a zero. Então, é uma rotação composta com uma translação no plano, no eixo X, certo? Quanto é que fica? Vai ficar assim, ó. Px com Lz vai dar IH cortado, só que eu estou escolhendo o epsilon y igual a zero, né? Então aqui vai ficar assim, epsilon x, né? E se eu escolher o epsilon y igual a zero, vai ficar assim, menos epsilon x p y. Com x aqui, então eu escolho assim, ó. Px Lz menos IH cortado. O que significa isso aqui? Vamos fazer de novo o desenho. Eu posso apagar tudo, pessoal? Já copiaram isso aqui? Né? Então vamos lá. É o seguinte. Lembra, saio daqui, translado meus pontos todos para cá. Meu sistema de coordenadas, ele vai ficar, esse y não muda, e mais o meu x, o meu y vem para cá e o meu x vem para cá, certo? Ou seja, o y veio para cá, mas o x, né, continua apontando na mesma direção. Transladei de epsilon aqui. Agora eu fiz uma pequena rotação infinitesimal aqui para baixo, na direção horária. Então esse cara aqui foi o meu epsilon z. Eu trouxe para cá, certo? Só que agora meu eixo está ligeiramente inclinado. Quando eu voltar, eu não vou voltar para cá. Eu vou voltar um pouco para cima aqui, ó. Nossa, está horrível isso aqui. Certo? Então eu volto para cá, ó. Tá certo? E agora eu giro, espera um pouquinho, eu transladei, girei, aí transladei, e agora eu vou girar no sentido anti-horário, né? E aí eu vou voltar um pouco para cá aqui, ó. Tá certo? Mas isso é uma translação na direção menos y. Tá vendo que essa composição é uma translação? Desculpa. Eu girei de volta para cá. Ó. Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Não, tá horrível isso aqui. Pera um pouquinho. Deixa eu ver se consigo fazer melhor. Tá. Então, eu trouxe para cá, meus pontos vieram para cá, né? Isso aqui é só um representante da origem, né? Então, meus pontos vieram para cá, aí meu sistema ficou ligeiramente inclinado aqui com minha rotação, tá certo? Agora, eu vou trazer essa mesma quantidade, só que para cá. Eu fiz primeiro o meu epsilon x para cá, tá certo? E fiz o meu epsilon z para cá, tá certo? Agora eu vou fazer o menos epsilon x para cá. Então, vou fazer aqui menos epsilon x, só que agora para cá, certo?
Então, se esse meu epsilon tem o mesmo tamanho desse cara aqui, ele nunca pode chegar aqui, porque senão a hipotenusa seria igual a esse cara aqui, certo? Então, ele só até aqui. Agora eu giro esse mesmo ângulo, só que de volta. Eu giro para cá de menos epsilon z. Então, veja, tá vendo que esse cara aqui, por causa da hipotenusa, ele veio só até aqui, ó. Esse cara vem até aqui. O desenho tá melhor, mas Não tá bom não. Eu não consegui acertar dessa vez. Tanto que eu tenho que acertar, falta uma. Não, tá até errado isso aí. Foi mal. Bom, mas o ponto é esse, tá? Quando você compõe essas duas transformações, você não volta para o mesmo ponto. Só que o ponto que você vai voltar também pode ser representado por uma transformação. Entendeu? E essa transformação é o lado direito do computador. É gerada pelo lado direito do computador. Professor, o ponto final ele teria que ficar para cima de... Tinha. Tá. Para baixo, né, no caso. Negativo. Né? Então, fiz as... É bom, sei lá. Não sei, a minha impressão que... tá. Por causa do ângulo, talvez ele não esteja sabendo fazer o ângulo corretamente. Talvez na hora que volta, ele voltasse, um pouco para baixo, entendeu? Mas volta na mesma posição. No mesmo... até segunda ordem, volta no eixo Y. Professor, é sempre um grau, ou você pode ter várias transformações, combinações das transformações, que você vai chegar no mesmo ponto. Porque ali você faz essa transformação em X e você vai observar, se você fizer em Y, você chega no mesmo lugar. Você teria uma outra combinação de transformação que você também chegaria no mesmo ponto? Ou não? Você diz outras duas que comutem? Isso. Aí você tem que estudar a álgebra inteira do grupo e descobrir se existem mais combinações. Mas na prática você vai descobrir que o seu PX não vai comutar com nenhuma rotação. Quer dizer, ele vai só comutar com rotações que não envolvam o X, ou seja no plano YZ. Certo? Se fosse PZ, PZ ia comutar. Tá? Isso é um caso. O outro caso que a gente viu seria o nosso PY com LZ vai dar mais IH cortado PX. Certo? Então, Ali era esse chapéuzinho ou a seta mesmo? não, chapéu. Isso, caramba. Então, pessoal, isso aqui fecha a álgebra, né? A gente já sabia que PX, PY dá zero. A gente sabe que X chapéu, PX vai ser IH cortado. A gente sabe que Y chapéu, PY vai ser IH cortado. A gente sabe que X, Y é igual a zero, né? E agora a gente sabe que o nosso PX LZ, caramba, tá acabando, coitado, menos IH cortado PZ, PY, certo? Isso. E o nosso, isso, PY LZ vai ser igual a IH cortado PX. Certo? São as consequências. É porque eu... Não, escrevi não. Escrevi? Tá, porque eu já tinha escrito. Tá, não precisava ter escrito de novo. Vou apagar isso. Certo? Então, a gente tem aqui a álgebra completa do plano. Certo? A mecânica quântica do plano ela está toda descrita através dessa álgebra do grupo de transformações. Professor, ali tem algum sinal de menos no PY com Z? Aqui é X, né? E o X tem um menos,
e o Y é mais. Eu não posso escrever LZPX. Pode. Aí Troca o sinal. Aí troca o sinal. E outra dúvida. E X com PY também dá zero, né? X com PY dá zero. Isso, obrigado. Boa. X com PY é igual a zero e Y com PX é igual a zero. Faltou alguém do grupo? Não, né? Então, professor, eu não entendi quando você fez aquele desenho. Quando você está fazendo os mapas, eu consigo compreender que ele não volta no mesmo ponto, vai sobrar um termo de translação ali. Mas eu não consegui entender nesse resultado qual é o termo que me dá aquele na volta o menos epsilon. Tipo, quando você fez o desenho, você fala que ele não volta no mesmo ponto. Ele vai para um pedaço. Qual é o termo que mostra que esse pedaço não volta no mesmo ponto? Entendi. Porque quando você fez o mapa, tem um pedaço. Porque vamos organizar a sua pergunta para ver se eu consigo te ajudar melhor. A gente fez duas coisas. Uma é o tratamento algébrico. Ele foi simples, porque você pega senos e cossenos, expande, e aí não precisa você não precisa imaginar rotações no seu cérebro, você simplesmente faz algébrico. E aí, algebricamente, a gente encontrou essas expressões todas aqui, certo? Então, a gente usou a álgebra como um guia, tá certo? Só que também fizemos o desenho para tentar encontrar uma intuição geométrica associada àquele resultado algébrico. Sua dúvida é no algébrico ou no geométrico? No geométrico. Tá ok. Então, porque a álgebra não tem muito o que discutir. Deu isso porque deu. Você fez a conta, expandiu, deu aquilo. Tá? Você está se perguntando agora sobre a representação geométrica da coisa. O que você não entendeu da representação geométrica? Eu vou tentar mais uma vez aqui, vamos ver. Ó. Vamos pegar 2 quadrados aqui. Certo? Então eu transladei 2 quadrados para cá. Meu novo sistema de coordenadas está aqui. Certo? Agora eu vou girar de forma que eu giro até aqui. Ok? Ok, girei até aqui. Só que agora eu já fiz errado, tá vendo? Porque na hora que eu girei, esse cara aqui, ele está mais comprido, ele tem que estar aqui, ó. Vocês concordam? Porque, ó, 2 quadrados, aqui no plano, na hipotenusa, não pode dar até aqui, porque senão seria mais isso aqui ao quadrado, raiz, né? Seria hipotenusa. Então, ele tem que estar um pouco antes daqui, ó. Na hora que eu girei, certo? Então, agora que eu transladar para cá, eu vou ter esse mesmo pedacinho aqui, só que eu vou andar 2 quadrados para cá, fixo. Então, eu vou subtrair 2 quadrados. Espera aí. Eu transladei. Aí eu girei. Agora, o meu ponto... Deixa eu só pensar, Não, eu estou fazendo besteira, pessoal. Esse cara aqui que teve que descer para cá, né? Eu estou girando esse vetor. Meu ponto veio para cá. Agora eu girei epsilon no sentido horário. Novamente, ele não pode chegar aqui na bordinha, justamente porque senão seria a hipotenusa. Então ele tem que ser um pouco menor. Tá certo? Agora eu vou transladar ele de volta, só que eu vou transladar 2 quadrados. Só que ele está um pouco antes daqui, tá vendo que ele está um pouco antes? Então ele tem que voltar 2 quadrados, ele volta para cá. Tá certo? E se eu girei assim, ou seja, agora esse ponto aqui, ó, ele está apontando para cá, né? Ele continua apontando para cá. Certo?
E agora eu tenho que girar de volta para cá. Isso. Agora eu tenho que girar para cá. Espera. Isso. Então, meu sistema vem para cá. Ah, meu Deus. No computador é mais fácil, deixa eu ver se... É porque você tem que fazer duas coisas, que eu estou me confundindo, é que você tem que fazer duas coisas. Você tem que mover a origem, só que para você entender o efeito sobre a orientação, porque você não está movendo um ponto só, você está movendo todos os pontos. Mas como é que você representa graficamente, está movendo todos os pontos? É movendo a origem e move o eixo, para a gente saber onde é que estão todos os outros pontos, tá certo? Então, se eu movo 2 para cá, minha origem passa a estar aqui. Certo? Esse é o mais fácil de todos. Beleza. Se eu giro, significa que eu estou girando aqui, ó. Tá certo? Significa que agora eu vou estar... meu plano, meu novo plano vai ser aqui, assim. É porque eu sempre giro em relação a onde eu estou, entendeu? Tá vendo? Esse cara aqui vai ser o epsilon. Z. Agora, todos os meus pontos ficaram assim, tá certo? Só que agora, como meus pontos estão assim, quando eu mover para cá, esse cara, ele não pode voltar até a origem, tem que voltar um pouco antes, tá certo? Porque se ele voltasse até a origem, ele estaria voltando um epsilon maior do que o epsilon que veio para cá, entendeu? O epsilon x aqui, ó. O epsilon x aqui, ele está aqui. Mas quando eu andar nessa direção, ele não pode voltar para a origem, ele tem que voltar para cá. Certo? Só que agora, meu sistema de coordenadas está assim, ó. Isso, exatamente. Finalmente, acho que eu consegui. Agora eu posso girar ele de volta para cá. E ele vai ficar assim. Como eu não fiz infinitesimal, a gente vai ver que sobrou, tá vendo que sobrou um x aqui? Mas se eu não errei nada, o y é bem maior, entendeu? Então, o que a gente está vendo aqui é basicamente um deslocamento nessa direção aqui. Certo? Se eu conseguisse... Aí vocês estão exigindo demais se eu quisesse desenhar até a primeira ordem, né? Mas então, dá para acreditar que esse cara aqui é maior que o outro, né? Tanto que aqui, ó, vai ser só a projeção do cara. Esse cara vai ser pequenininho, né? Esse cara aqui vai ser da ordem epsilon. Certo? Então, essa translação que sobrou aqui é o PY aqui, ó. Certo? Essa translação, tá vendo que o meu ponto no fim, ele saiu daqui, chegou aqui, ó. Esse cara aqui, se você desconsiderar esse pequeno deslocamento na direção x, que vem da finitude do meu desenho, é um deslocamento na direção y, que é justamente o que esse cara aqui está dizendo. Ou melhor, esse cara aqui. Né? Você pegar o nosso original, era assim, ó. Nosso original era xy vai ser igual a x menos epsilon y epsilon x, epsilon y epsilon z e y menos epsilon z. Só que eu fiz esse cara zero, né? Então sobrou só isso aqui. Então até a segunda ordem sobrou só esse deslocamento para a direção errada. Não, era positivo aqui, negativo em cima, tá? Deu certo. Tá certo? Então é isso, ó, tô feliz, eu acho que eu finalmente consegui fazer, tá? Então é isso que a gente está vendo, tá vendo? Por mais que seja detalhezinho, chatinho, isso aqui é realidade, é desenho no plano, isso aqui é experimental, você pode pegar um esquadro e fazer grupos de experimental no seu caderno, entendeu?
E você vai encontrar essas estruturas aqui, uma estrutura matemática da álgebra das transformações no plano, que na mecânica quântica vai ter uma infinidade de consequências. Inclusive, quando a gente estudar o grupo tridimensional, a gente vai ver que ele tem uma topologia especial, essa topologia que vai dar a origem dos spins, né? Do spin, das possíveis representações de spin meio, né? Que a gente usa para representar os férmions, certo? Foi mais do que eu esperava, pessoal, nesse tema, mas eu acho que é importante para vocês ver essas coisas com bastante detalhe, ok? Beleza. Tá? E essa aqui é a álgebra completa. Então, se o mundo fosse newtoniano em 2 dimensões, a gente bastaria estudar essa álgebra aqui para ter todas as representações que nos classificariam as partículas da natureza. Dúvidas? Bom, agora isso mostrou pra gente, pessoal, uma outra coisa interessante, que é uma última coisa que dá para falar ainda antes da gente entrar nas representações mais generalizadas, que é o seguinte: de forma geral, se eu tenho um operador quântico qualquer, mas que está me representando quantidades vetoriais, ou seja, momento é momento angular é posição, sistema cartesiano também é um vetor, né? Qualquer coisa que, se fosse um campo elétrico, também seria um vetor. Qualquer objeto aqui que represente uma quantidade geometricamente associada a um vetor, como que a gente espera que a rotação dela se dê aqui? Tem que ser uma rotação geral. Exatamente. Ou seja, você espera que isso aqui te dê uma coisa do tipo soma sobre J, de 1 até 3, do R, esse R é aquele clássico dos senos e cossenos que vocês estão acostumados, RJ, RJ. Aquele exemplo que a gente acabou de ver do comutador do LZ com P é um exemplo disso. A gente acabou de provar, aquela álgebra prova pra gente que o P é um operador vetorial. Mas a gente meio que já esperava isso, mas a gente provou isso. E agora a gente classifica assim. E veja, isso aqui é uma coisa altamente não trivial. Isso aqui é um operador unitário, lembra? Uma matriz infinita, com infinitas entradas, elementos de matrizes complicados e tal. Isso aqui é um operador também que pode ter várias características diferenciais complicadas. Mesma coisa aqui. Mas a transformação desses operadores, através dessas transformações unitárias aqui, tem que ser de tal forma que coincida com a simples combinação linear dada por uma transformação ortogonal normal de matriz. Porque é o que a gente quer, né? Porque se você tem um campo elétrico que aponta nessa direção, na hora que eu faço uma rotação, representada agora por um operador unitário, eu não quero que eu encontre um operador novo, eu quero que eu encontre o mesmo operador, só que apontando na outra direção. Certo? Então isso mostra pra gente que existem operadores vetoriais, tá certo? E a gente vai ver mais pra frente que existem casos mais complicados. Ou seja, aqui eu posso ter um tensor, vou botar um tal para não confundir com outras coisas, TIJ, operatorial também. E que aqui, ó, eu vou ter soma de KL, R, I, K, R, JL, tal, KL. É um operador tensorial agora. Digamos que agora eu tenho uma quantidade física na mecânica quântica representada por um tensor, certo? Existem vários tensores que vocês podem ter, tensor de momento de inércia, qualquer coisa do tipo. Você pode ter um tensor, e aí esse tensor tem certas propriedades quando você gira, tá certo? Quando você girar esse tensor, essas componentes vão se misturar, ok? O que a gente vai ver é que aqui, esse tensor aqui, ele tem dentro dele diferentes representações do grupo de rotação.
Por exemplo, um tensor desse tipo aqui, ele vai ter o traço dele, que vai ser um escalar, depois vocês podem se convencer disso, mas a gente vai voltar com mais detalhes sobre isso depois. O traço é um escalar, a parte antissimétrica se comporta como se fosse um vetor, e a parte simétrica sem traço vai se comportar como uma representação de spin 2. Certo? Mas a gente vai fazer toda essa classificação agora. Porque o que a gente vai mostrar é que as representações do grupo de rotação, você pode encontrar as que sejam irredutíveis. Representações que não podem ser quebradas em pedaços menores. E aí a gente vai fazer toda a discussão física. Por que nós queremos representações irredutíveis? Qual é o apelo físico e você ter representações que não podem ser decompostas em transformações mais simples, certo? Mas eu acho que é isso. Deixa eu ver. Sobrou tempo para falar mais alguma coisa. Não. Tá certo, pessoal? Então a gente vai ver as representações do grupo de rotação, a gente vai ver um pouco do ponto de vista de funções de onda, tá? E aí na aula que vem a gente já começa a tridimensional, certo?